Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao 23º episódio do SOS Neurocast. Hoje, com a presença ilustre de 4 residentes, 4 R5, do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. E hoje a gente vai ter um bate-papo, né, na nossa sequência de residências de neurocirurgia pelo Brasil. Conversar um pouco sobre a residência deles, eles já estão terminando agora nesse ano. E quem quer escolher residência no Rio de Janeiro, saber como é o acesso à residência. E antes de a gente entrar nos detalhes, quero dar boas-vindas a... Vou apresentar todos, depois cada um faça sua apresentação, sua boa noite. Fabíola Berli, Aline Ross, Daniel Zeituni e Felipe Muniz. Sejam bem-vindos ao SOS Neurocast. Obrigado, boa noite. É isso aí, pessoal. Como a gente sempre começa, né, e vou dar prioridade também às mulheres, a gente sempre começa perguntando a escolha da medicina, né? Por que você escolheu o seu médico? Se teve alguma influência familiar? Qual foi o estalo que deu para escolher medicina antes de escolher a carreira de ser neurocirurgião? Vou começar. Ninguém na minha família é médico, mas eu sempre quis. Mas só para o pessoal saber, a Aline. Eu sou a Aline. Que eu apresentei todo mundo. Eu sempre quis lidar com pessoas e ajudar o próximo. Comecei querendo psiquiatria, mas na faculdade, no primeiro dia de faculdade, falei, não, acho que eu quero fazer neurocirurgia. Não, mas antes de neurocirurgia, por que você escolheu medicina? Porque eu queria lidar com as pessoas, ajudar as pessoas. De verdade. Queria cuidar de... Mas por que medicina? Existe assistente social? Eu pensei existe em psicologia para cuidar de reabilitação de drogados. E aí eu descobri que como psiquiatra eu ia poder ajudar mais. E aí, para ser psiquiatra, eu precisava ser médico. E aí, desde que entrei na faculdade, isso mudou. Pensei, psiquiatria não. E aí eu fui para neurocirurgia direto. E na neurocirurgia, por que na faculdade? Teve alguma experiência, algum livro? Eu me apaixonei por neuroanatomia no primeiro período, mas desde o primeiro dia eu falei, eu quero fazer neurocirurgia. Durante a faculdade toda, você não mudou? A faculdade toda não mudou. Em nenhum momento mudou. Eu só fui gostando cada vez mais. Quando assisti a primeira cirurgia, fiquei super emocionada. E falei, não, é isso. E teve algum profissional, algum neurocirurgião que durante a faculdade você acompanhou, viu alguma cirurgia ou alguma coisa que te influenciou? Eu acompanhei muito o trauma no Miguel Couto, que é um grande hospital de trauma lá. Eu fiquei 2 anos lá. Então, todo mundo que estava lá influenciou um pouco. E o R1, quando eu estava lá, ele me ajudou desde o começo, sempre me estimulou. Hoje em dia a gente é grande amigo, mas foi isso. Entendi. E você fez faculdade de onde? Na Unigran Rio. É uma faculdade particular. Lá do Rio mesmo? Lá do Rio mesmo. Legal. E Fabíola, por que medicina e por que neurocirurgia? Vamos lá, é uma história um pouco longa. Não sei se vocês vão ter tempo para escutar. Eu nunca quis medicina. Eu era mais voltada para as áreas de comunicação, artes, assim, e talvez até mesmo mais biológicas, mas não necessariamente médica, química e tudo. E aí, o meu ensino médio eu fiz num colégio que era voltado para comunicação. Eu fiz produção e pesquisa em audiovisual. Era um colégio técnico. E eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Chegou no 3º ano, eu vi que eu tinha aptidão para biológicas. E aí, eu comecei a olhar a grade das faculdades que me interessavam. E eu vi um curso chamado Microbiologia e Imunologia, que só tinha no fundão. E aí, falei, bom, eu gostei, eu gosto de pesquisa, acho que eu vou fazer. Eu fui lá, passei. E aí, fiz o primeiro período, gostava muito. Quando terminou o primeiro período, no segundo período a gente ia começar a ter aula de anatomia básica. E daí, no primeiro dia de aula da anatomia, eu me lembro que, não sei se todo mundo aqui conhece Fundão, mas o CCS, que é onde tem as aulas de biológicas lá, para você ir para o anatômico, você tem que descer umas escadas, assim, uma coisa meio de filme e tal. É tipo um túnel. E eu me lembro que quando entrei no anatômico a primeira vez, eu tive uma sensação que eu nunca tinha sentido assim na minha vida. É uma coisa meio sobrenatural, é até ridículo de contar. E aí, quando eu pisei lá, eu tive certeza que eu estava no lugar errado. E não sei explicar o motivo, mas a partir do momento que eu pisei naquele lugar, eu tive certeza que eu tinha que sair e eu tinha que fazer alguma especialidade cirúrgica. E aí eu tranquei a faculdade. Eu passei, óbvio, algumas semanas refletindo. Conversei com meu pai, minha família era um pouco contra isso.
Mas, a partir da reflexão, eu vi que era a melhor escolha sair do que continuar num local que não ia me trazer o que eu gostaria. Então, eu saí e voltei a prestar vestibular, só que dessa vez para medicina. Eu passei para a faculdade e aí comecei medicina. Só que, como eu falei para vocês, eu fiz medicina já pensando em área cirúrgica. Então, a partir do primeiro momento que eu entrei na faculdade, eu já queria estar próxima do anatômico, de atividades que envolvessem anatomia. E aí, no meu primeiro dia de aula, eu fiquei sabendo que tinha monitoria de anatomia na minha faculdade e eu já me planejei para poder participar dela. Então, eu fui monitora de anato por 3 anos por causa disso, porque eu já tinha certeza que eu queria uma especialidade cirúrgica. Mas quando eu entrei, eu achava que eu gostaria de fazer cirurgia plástica. Eu sou um pouco perfeccionista e tudo. E era o que eu tinha mais contato no dia a dia. E aí, no meu segundo período da faculdade, eu já tinha virado monitora de anato, que era quando a gente poderia se tornar. Eu comecei a ter contato com neuroanatomia. E não só neuroanatomia, com tudo de anato, né? De neuro, que é quando a gente começa a ter esse tipo de contato na faculdade. Tive neurofisiologia, neuroanatomia, histologia, e eu gostava de tudo de neuro. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me questionar se o que eu realmente queria era cirurgia plástica ou não. Mas é óbvio que estava muito no início da faculdade, eu estava no segundo período. Então, eu comecei a me alinhar a coisas que tivessem próximas a esse propósito, de saber o que eu gostaria de fazer. Então, entrei para a Liga de Neurocirurgia da faculdade, depois entrei para a Liga de Neurologia, e aí o tempo foi passando, eu fui acompanhando serviços e com o tempo eu tive certeza de que era o que eu queria, entendeu? Então, teve algo assim, foi um processo. Você já queria uma área cirúrgica e com o tempo você foi saindo da cirurgia plástica para neurocirurgia. Isso. Entendi. Foi assim. Show de bola. E você, Daniel? Então, no meu caso, assim, a medicina sempre foi algo que eu quis, assim, sabe? Não sei dizer um motivo certo, mas sempre foi algo que me interessou desde pequeno, sabe? Na TV, programas de médicos, assim, sabe? Discovery Channel, não sei o que. Coisas relacionadas à ciência biológica, né? E aí eu entrei na faculdade, né? Eu fiz Souza Marques, lá no Rio. Também é uma faculdade particular lá do Rio. E entrei, assim, aberto, não tinha nada em mente, assim, do que eu fazia, sabe? E aí fui levando a faculdade. E aí eu acho que no meu 4º ano eu fui numa sessão da Academia Nacional de Medicina organizada pelo Dr. Paulo, que hoje é nosso chefe, né? E aí eu achei, pô, foi incrível, assim, sabe? Foram palestras muito interessantes, temas interessantes. E aí comecei a me interessar. Aí no ano seguinte, um amigo meu, que até já acabou a residência no Miguel Couto, me chamou para vir num congresso acadêmico aqui da Unifesp, acho que Cabrão o nome. E aí também foi um congresso fantástico. Aí vi a aula do professor Sérgio Cavalheiro também, essa parte de cirurgia fetal, e achei incrível, assim, sabe? O impacto que é na vida da criança e tal. E aí eu fiquei interessado. E aí esse meu amigo já acompanhava no Miguel Couto, onde a Aline também acompanhou, e conversei com ele, me apresentou o pessoal de lá. E aí eu comecei a acompanhar lá, sabe? E aí no 5º ano da faculdade tive certeza que é o que eu queria fazer, sabe? E aí hoje estamos aí finalizando a residência, né? Show de bola. E você, Felipe? Então, eu também sempre quis, né, a parte da medicina, mas no início, assim, quando a gente está saindo do colégio, fazendo vestibular, essas coisas, eu sabia se eu ia conseguir passar de primeira e tudo mais. E na época eu fiz o vestibular, era o Enem, né? E eu não tinha nota para medicina, para uma federal, mas eu tinha nota para passar para engenharia. E na época todos os meus amigos próximos a mim tinham ido fazer engenharia. E um me chamou para fazer, vamos fazer, você passa. Falei, vamos ver. Falei, não é o que eu quero, não passei direto, mas passei para engenharia. Fui, fiz a matrícula, era na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, lá do Rio. Fui um dia de aula e falei, cara,
não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu sempre almejei. E aí voltei para o pré-vestibular, comecei a estudar para medicina, né? Não tinha influências familiares, era algo assim, eu acho um pouco semelhante ao Dani. Eu sempre via séries, filmes médicos, é algo que sempre me interessou, sempre me chamou muita atenção, me prendia. E aí voltei para o pré-vestibular, estudei. Na época eu consegui passar para a mesma faculdade que a Fabíola. Eu me formei na Estácio, eu era calouro dela, e logo assim que entrei para a faculdade, eu também me interessei por essa parte, mais da parte de neuroanatomia, né? E fiz o curso, passei também junto com ela para a parte de monitoria, de anatomia. E dentro da parte da monitoria, a parte que mais me chamava a atenção era a parte de neuroanatomia. E logo em seguida a gente tinha a liga na nossa faculdade de neurocirurgia, né? Que tinha um certo convênio com o Miguel Couto também, que a gente fazia alguns trabalhos, acompanhava o serviço. Então, a partir do segundo ou terceiro período, eu entrei para a liga e aí comecei a acompanhar lá também e fui me envolvendo por completo nessa área. E eu sabia que aí eu queria fazer alguma coisa de intervenção cirúrgica e foi tendendo para a parte de neurocirurgia, desde o período da neuroanatomia, aí até entrando na liga, e quando eu comecei a acompanhar no hospital, foi caminhando e tendo a certeza que era isso mesmo que eu queria. Legal, show de bola. Então, hoje os 4 estão no R5 do Instituto Estadual do Cérebro, né? Sim. E o que é que fez vocês se matricularem para fazer a prova no Instituto Estadual do Cérebro, né? Eu sei que os 4 são do Rio, então já deve ter uma certa referência de como era o serviço, né? De como funcionava, pelo menos por fora ali, por ser da cidade. Então, quem se habilita aí para Então, meu caso é um pouco curioso, assim, porque quando eu me matriculei para a prova, inclusive não tinha nem vaga ainda no edital para o Instituto do Cérebro, pelo que eu me lembro, sabe? Eu fiz a primeira prova de residência que era pelo SES, né? Lá são duas provas. Eu lembro que eu fiz a João Goulart e o SES, né? Fundação... lá no Rio tem as provas que são para os hospitais municipais. Exatamente. E o SES, que é para os hospitais federais, estaduais, federais. E aí eu me matriculei na do SES, e aí... Mas não tinha inicialmente Mas você tinha um hospital que você já visava assim? Assim, acho que lá no Rio, antes disso, acho que a minha primeira escolha era o Miguel Couto, assim, sabe? Uhum. Aí depois, quando vi que abriu vaga pro IEC, aí seria o IEC mesmo, sabe? Colheu. E aí, mas assim, aí depois que eu me matriculei, inclusive que eu vi que no edital tinham liberado uma errata lá, falando que abriu vaga, eu fiz a prova. Eu não passei no primeiro ano, logo quando estava me formando, né, no sexto ano da faculdade. E aí eu fui servir a Marinha, eu fiz a prova e eu tava na Marinha, eu tava destacado, quando saiu o resultado, eu tava destacado numa ilha, assim, tipo, não tinha internet, tinha nada, sabe? Aí, tipo, tinha um telefone lá que eu ligava uma vez por dia pra casa, aí eu soube que eu passei assim, sabe? Foi loucura. Também teve alguns problemas de burocracia no meio do caminho, mas... Enfim, mas assim, a partir do momento que eu soube que tinha vaga pra lá, era pra lá que eu queria ir, sabe? Inclusive, uma das coisas que me fizeram me interessar pela neurocirurgia, como eu falei, foi uma das sessões sobre neurocirurgia do pessoal do IEC, né? Do Dr. Paulo, enfim, lá na Academia Nacional. E assim, eu não conhecia tanto a fundo assim, a instituição, mas sabia que era uma instituição de excelência, enfim, que oferecia uma assistência e que lá eu teria uma boa formação, sabe? Acho que foi isso. Comigo foi um pouco curioso também. Eu não conhecia o Instituto. Os serviços que eu acompanhei foi o Miguel Couto e o Souza Aguiar. O Souza Aguiar com mais afinco, assim, eu ia toda semana. Então, eu fiquei muito próxima da equipe de lá, era o lugar que eu queria ir. Mas aí, quando eu estava próxima de fazer as provas, uma coisa muito curiosa aconteceu. Várias pessoas diferentes que não se conheciam começaram a falar sobre o Instituto do Cérebro para mim. E aí, eu não conhecia e
comecei a buscar. E aí fiz a prova e passei, né? E aí eu fui conhecer para ver como é que era. Eu gostei muito do instituto, fiquei um pouco surpresa com o número de cirurgias, até achei que eles estavam brincando comigo. Eu fui num sábado lá para poder visitar e um dos staffs, que é o Dr. Gonzalo, que inclusive é um dos nossos staffs atualmente, ele tinha me falado que eles tinham em torno de 100 cirurgias por mês. E eu fiquei perplexa, eu falei, nossa, mas como que é possível? 100 neurocirurgias por mês, você tá falando sério? Ele falou, não, é verdade. E aí, isso, obviamente, me deixou muito interessada. Então, eu acabei optando por causa disso, porque eles têm um volume muito acentuado, né, de cirurgias e a estrutura do nosso serviço é muito boa também. Os staffs são muito bons. Então, foi assim que eu acabei optando por ficar lá. Legal. Aline? Cara, eu conheci o IEC porque eu comecei a dar plantão na época do Covid, né? Eu fui da turma dos antecipados com o R1 do IEC. E a gente dava plantão junto e ele sabia que eu queria fazer neurocirurgia, ele sempre no meu ouvido, falando do IEC. E quando abriu o edital para a prova da pós, ele falou, você vai fazer e você não tem outra escolha. A minha primeira escolha seria o Miguel Couto, mas ele falou, você vai fazer essa prova. E não vai me decepcionar. Ele passava o plantão todo me fazendo estudar. Quase que não atendendo, me fazendo estudar. E quando chegou a prova, eu passei. Foi até ele que me disse que eu passei. E no dia seguinte eu fui conhecer o serviço e falei, não, é aqui que eu quero ficar, porque realmente é uma estrutura... Até antes dele aumentar, ele já tinha uma estrutura maravilhosa, com uma quantidade de cirurgia surreal, que a gente sabe que a gente sairia muito bem formado. Legal. Felipe? Então, eu já sabia, né, da fama do IEC, tipo, da estrutura e tudo mais, só que quando eu fiz a prova de residência só tinha uma vaga. E essa vaga já estava ocupada pelo Dani, porque ele tinha trancado por causa do serviço militar. E aí eu tinha passado para outros serviços, foi numa segunda ou terça-feira, eu estava indo tomar posse em outro serviço. E aí um número me ligou. Falar, a gente... Do nada. Falar, vai abrir uma vaga e tal, no Instituto Estadual do CEP, mais uma vaga para residência, você é o primeiro colocado. Você tem interesse? Eu falei, cara, isso é trote. Eu falei, isso não é sério. Eu falei, isso é trote, isso não é sério. Ele, não, é sério. A pessoa se identificou, eu sou da Secretaria de Saúde e tal. Você vai receber um e-mail, olha o seu e-mail que vai estar aí. Eu falei, é sério mesmo? Ela, pode olhar o e-mail. Eu estou te encaminhando o e-mail agora. E eu estava no Uber, indo para outro serviço na posse. E quando eu abri o e-mail, realmente estava. Aí mudou toda a minha perspectiva. Eu falei, não. Aí eu abri mão da minha vaga no outro serviço que eu estava indo e fui direto para o IEC e tomei posse lá. E fui para lá que eu fui. E aí entraram os 4 R1s iguais, vocês 4. Sim. E aí, como é que é feita a divisão do R1 lá? Então, lá a gente fica 6 meses na neurologia, né? Todo mundo junto? Não. Ficam 2 e 2. 2 e 2. E aí, assim, o serviço foi passando por algumas adaptações ao longo do tempo, porque, tipo, a residência é relativamente nova, assim, tem 5, 6 anos, né? O primeiro residente formou agora. O primeiro residente formou agora, né? Pós, assim que eu digo, né? Então, depois que abriu a residência, foi, assim, adaptando para chegar num bom serviço, né? E aí, na época, o Filipão foi para o UERJ Fui para o UERJ primeiro. A gente roda neurologia no Pedro Ernesto. No Pedro Ernesto. Né? E aí, ficamos nós 3 lá, né? E aí, na época, as minhas que são da pós, elas rodaram 3 meses na neurologia. Porque a gente não chegou a falar, mas existem 2 formas de acesso. Existe pela PUC e existe o MEC, que foi essa história que eles contaram, que foi pelo 6. E aí, quando a gente entrou, existia, né, uma exigência para a gente poder ter o mesmo programa. Sim. Mesmo currículo. E aí, mas calma, a prova do SES, quem entrou pelo SES? Os dois. Os dois. Pelo SES. E você estourou prova direta? Pela PUC. Prova direta. Prova direta. E aí, para alinhar o currículo, a gente, no início, teve algumas mudanças, né? Que foi essa questão da neurologia e quem iria ficar ou não no serviço. Sim, exatamente. Mas aí elas rodaram no Deolindo Couto na época, e a gente rodou na UERJ. E aí foram... Ficou um semestre, eu fiquei um semestre.
E vocês, na época, ficaram 3 meses, né? Tava começando o convênio, tava mudando, né? Aí hoje em dia isso já mudou. E hoje em dia são já é 6 equivalente. 6 meses, da pós, tanto 6 da meses. pós, tanto da ficam residência, 2 os dois ficam 6 cada meses. semestre. E aí, no Instituto do Cérebro, ele é porta aberta para... Não. Não. É só a cirurgia eletiva. E no R1 vocês rodam algum tipo de urgência? No R1 No não, no R2 Começa R2. no R2. No R2. No R2. Então no R1 é 100% focado em neurologia e os outros 6 meses. A gente Na fica neurocirurgia, na enfermaria e CTI. Enfermaria agora, né? E ambulatório, alguns... Então quem toca a enfermaria é o R1, não é o R2. Não. O R2 toca o CTI. Entendi. O CTI, aí tem um estágio no trauma, né? Que é um hospital conveniado a gente. O R2 toca o CTI, tem o trauma, né? Que é em Saracuruna. Tem um período que roda com o Dr. Paulo também. Rodam em pediatria também, né? É. Na parte básica de pediatria. Roda o R2 e o R3. E o período no Atualmente, do R1 ao R4, todo mundo passa visita. Porque o serviço é muito grande. Tem muitos leitos. Mas quem cuida das pendências fora do centro cirúrgico continua sendo o R1. Mas ele tem a responsabilidade de passar visita na enfermaria, entendeu? Entendi. Assim, Mas quem passa visita, por exemplo, checa pré-operatório, prepara o paciente para outro dia para cirurgia. É o R1. O É o R1 com motomapa. Entendi. E aí o R2 ele já fica responsável mais pelo CTI e ele já vai mais para o centro cirúrgico? Isso. E ele Isso. é o É o primeiro... auxílio do Geralmente é o cirúrgico. primeiro ou segundo auxílio do centro cirúrgico. O R2. O R2. R2 aí faz Ou ele cirurgias também entra- mais simples, assim. É. Começa a fazer Uma cirurgias. DVP. Uma DVP, DVE, essas coisas, o R2 já entra. Ou entra para auxiliar o R3 ou o R4. Entendi. E assim, geralmente, na grande maioria das residências, né, na minha principalmente, eu até lembro que foi o ano 2018, foi o ano do meu R2, foi o ano mais difícil da minha vida, assim. Então, na residência de vocês, qual é o R mais difícil? É o R1? Assim, Pela essa questão da enfermaria? eu acho que o pior pra mim, pessoalmente, foi o R2, sabe? Porque assim, o R1, você tá lá, assim, você não tem nem... Assim, você trabalha e tal, faz a parte mais chata, né? Você não entra no centro cirúrgico. Mas assim, você vê que você evolui muito, sabe? De conhecimento e tudo, sabe? No R3, acho que é um ano também de muita evolução, sabe? Assim como no R4, no R5 É a o que cereja você do quer, bolo. né? É a cereja do bolo, né? E aí o R2 é um ano que, assim, eu me senti andando um pouco de lado, assim, sabe? Foi um ano mais maçante, sabe? Mais chato, na minha opinião. Entendi. Mas de carga de trabalho, o ano pior... Assim, de carga de trabalho, eu acho que... Eu acho que todos os anos a gente Eu tem acho uma que o ano carga que eu trabalhei diferente. mais foi no R3, assim. O R3. Foi no R3. Porque o R3 é responsável pelos acessos supratentoriais, que é o maior volume do serviço. Então, a gente acaba entrando em mais cirurgias no R3. É que assim, o hospital foi passando por algumas mudanças ao longo da nossa residência, né? Tanto quando a gente entrou foi exatamente basicamente quando começou a residência. E no nosso R3 teve uma expansão Foi quando abriu o prédio novo. do hospital. Inicialmente era um hospital só com leito de CTI. Eram 34 leitos. Eram 34 leitos, mais a e pediatria. mais a pediatria, que eram 40 leitos. 17, né? E só de neuro? Só de neurocirurgia. Só de Hospital neurocirurgia. Só neurocirúrgico. Não né? tem outra Aí, especialidade. clínica. nosso R3... E neuro só crânio ou coluna também? Crânio. Só crânio. Coluna a gente vê lá tumor Tumor medular, medular, assim, basicamente. Sabe? Mas instrumentação, doenças da coluna mesmo, A gente a roda gente fora. roda fora. Entendeu? E aí, no nosso R3 abriu a enfermaria, o prédio com enfermaria, enfim. E aí ampliou muito, foram mais 40 leitos, se eu não me engano. Hoje lá são... E torno dobrou disso. o número de cirurgias, né? A É. gente tinha 100 cirurgias por E aí mês e aumentou agora também. a gente tem 200. E aí aumentou também os leitos de CTI, porque as vagas que eram da pediatria teve Passaram a ser adultos. um CTI pediátrico e enfermaria pediátrica no prédio novo também. E aí, assim, a gente foi se adaptando, né? Mas, assim, acho que foi o ano que exigiu mais da gente em termos de trabalho. Até o pela R3. mudança, Foi o né? Eu R3, acho que até pela mudança de... Assim, Durante o processo. particularmente, assim, eu achei um ano muito bom, sabe? Foi um ano Sim. Foi um ano muito bom, é. de muita evolução, sabe? Uhum. Acho que a gente começou a fazer bastante coisa. A gente assim. fez bastante coisa Foi com, bem bom. com esse aumento nessa época. E assim, um fato marcante
para vocês no começo dessa residência, até o R1, R2, assim, um fato que hoje, se eu perguntar assim, qual foi o fato mais marcante, ou o fato que realmente, hoje, quando você está no podcast, assim, a primeira coisa quando eu pergunto vem assim à sua cabeça? Cara, assim, no meu R1, logo no início, foi em abril, assim, tava no final da pandemia. Eu ia falar o Covid. Foi o Covid, mas eu me afastei Tipo, meu pai pegou Covid, ficou grave e tal. Aí eu fiquei 14 dias afastado, assim, que foi o tempo que ele ficou entubado e tal. Eu também acabei pegando Covid também nessa. E aí foi um período que, tipo, de muita incerteza pra mim, que eu me questionei muito, sabe? Assim, as meninas que estavam lá no IEC me ajudaram muito também. No R1, né? Porque, assim, é complicado, assim, quando o R1 desfalca, sobrecarrega os outros, né? Mas elas me ajudaram e aí, no final, tudo deu certo, graças a Deus. Mas acho nesse que período assim, de dificuldade você pensou até em desistir? Pensei mesmo. Mas assim, não sabia o que ia ser da minha vida, sabe? Mas não necessariamente pela neurocirurgia, mas não seria pela conjuntura pela geral. Conjuntura de vida, sabe? De Covid, família, de pai, tudo, sabe? Exatamente. mas não pela neurocirurgia Não, em si. pela neurocirurgia, desde que eu entrei, assim, eu nunca me questionei, sabe? Nunca me questionei mesmo, não. Nunca. Você, Felipe? Num momento assim, acho que foi mais o baque mesmo do R1, quando a gente chega. Eu entrei direto da faculdade, né? Então, em primeiro eu fui para o UERJ primeiro, fui para neurologia, né? Então, quando eu cheguei, o serviço já estava todo andando, elas já estavam voando, enfim, essa troca, esse período de experiência de trocas de ano, né? Por exemplo, do R2 virar R3, do R3 virar R4, já tinha acontecido e eu tinha acabado de chegar cru, né? Porque eu estava na neurologia. Então, eu já peguei o serviço, a engrenagem toda. Então, até eu começar a pegar, eu acho que foi um baque grande, assim. Não me questionei, assim, em relação, tipo, se é isso que eu quero, eu vou continuar. Era isso que eu queria mesmo, não tinha dúvida. Mas foi um período, assim, um pouco sofrido para até entrar no eixo. Algum momento você pensou em desistir da neurocirurgia? Alguma situação? Não. Durante Assim, a desistir, não. Então tá maneira a residência. Viu? Assim, Tô zoando. E você, Fabiola? Olha, desistir nunca foi uma opção pra mim, senão eu nem teria entrado. Eu acho que quem quer neurocirurgia não pode pensar em desistir. Não pode pensar em desistir. Tem situações que você balança. Não, tem situações difíceis, assim. Mas eu acho que em qualquer coisa na vida tem situações difíceis. Mas eu acho que não é nem pela neurocirurgia, né? Como ele falou, no caso dele foi um caso familiar e tal. E muitas vezes do que a gente vê aqui, que eu já conversei com outros residentes, inclusive até com um residente da USP que estava sozinho, ele era qual é o nome dele? O Robert, que de 6 vagas, ele era o único que estava se formando. Nossa, aí é realmente complicado. 5 desistiram da USP, né? Então, que hoje é a residência mais desejada do Brasil. Então você começa a entender que existem alguns outros fatores que não é só a residência que influencia, que não é só a neurocirurgia em si, existe né? um contexto fora da residência. Total. Claro, a gente brinca assim, mas realmente o contexto pessoal ele interfere e muito. Até eu acho que um dos principais, eu coloco entre o top 3, a relação entre os próprios residentes e entre os preceptores. Sim. Que faz os residentes desistirem. E aparentemente aqui vocês têm uma relação muito boa entre vocês. Lógico que tem as brigas, e porque isso acontece, mas é algo que tem lugar que, por exemplo, eu não consigo colocar 2 R-Guys aqui para começar. Não vem. 2 residentes, eles não vêm. Nunca teve, né? Se eu vou chamar um, não, vai, então faz com ele. Fica com aquela birrinha, assim. Desentendimentos, eles são normais, mas com a gente nunca ponto de acontecer isso. No congresso, a gente fica junto. Porque curso, fica eu junto. No assim, mesmo quarto. Eu acho que atualmente, do pessoal que tá lá, dos anos, só teve uma desistência. Que era um residente que era mais velho um pouco, já tinha uma formação em psiquiatria. Ele já era formado em psiquiatria. Assim, ele viu, chegou no R2, ele viu que não fazia sentido pra ele desistiu, sabe? Mas e assim, e não fazia sentido pra ele também, que depois até ele se explicou, porque ele tinha outros projetos pra vida dele, vida pessoal dele, como ter filhos, essas coisas. E ele já tinha uma certa idade
Já era maior do que- formado, já era tinha formado. sua prática. Então, ele... ele ponderou isso e viu que não ia dar para ele continuar por essas questões. Mas ele se dava bem com todo mundo, Eu né? acho que ele era um dos que mais se dava bem com todo ele, mundo, ele era assim. adorado por todo mundo, que era uma Exatamente. pessoa excelente, muito É. gente boa demais. Assim, o convívio lá, eu pessoalmente acho tranquilo, assim, sabe? Ah. Lógico, tem pessoas que têm mais afinidade do que outras, enfim, isso é natural em qualquer lugar, mas acho que a gente consegue conviver muito bem lá, tanto com os residentes quanto com os staffs, assim, sabe? Legal. A troca é bem Todo mundo fala assim positivo, com todo sabe? mundo, É. Muito- senta pra Pra tomar um da café, manhã, enfim, pra porque almoçar, a gente almoça junto. Tem a copinha lá, Quando então dá, né? assim, Quando a gente tá... Quando não tá em cima, Mas a pós-sessão gente- vai, tipo, acaba a sessão, antes Vai de uns começar a 7, cirurgia, 8 lá até o conversar. paciente ficar pronto, você vai na copinha, tá todo mundo lá resenhando, conversando. Com os staffs, Legal. inclusive. É. E você, Aline, teve algum fato no R1, R2 que marcou? Não, eu acho que o grande que marcou mesmo foi a virada do ano, né? A noite do saber, do R2 pro R3. Porque de um dia pro outro, você é o responsável da cirurgia, só que sem ninguém te dar falar assim, vai ser assim. Não. A partir daquele dia, é você e você. E você é o responsável pelo residente mais novo que tá aprendendo também, que acabou de sair do Não é R1. bem assim, tem um staff, né? Mas assim, eles não- você é um residente mais processo, velho né? da cirurgia, né? É. Enfim, mas... Você passa, você ganha mais Acho que responsabilidade. Você ganha virada- responsabilidade, Acho que toda virada né? de ano você fica um pouco inseguro, assim, sabe? Porque você sempre pensa, será que eu vou ser capaz de corresponder às novas responsabilidades que eu vou ter, né? Mas, assim, acho normal ter essa insegurança e você vai vendo, assim, no dia a dia que isso vai acabando, sabe? Acho que só não pode ter... E a partir do R3, como é que é a divisão entre vocês R iguais, assim? Por tipo de cirurgia, como é que isso se Não. divide? Semana Não. de preferência. No R3, geralmente a gente é responsável pelos acessos supratentoriais. Sim, E mas aí tem um Mas rodízio. tem um acesso aí, quem é que é a prioridade? Como é Não, que faz esse a gente rodízio? faz um rodízio por semana, mas isso depende do ano. Então, essa semana eu sou a preferência do rodízio, aí tem o segundo, terceiro e o quarto. Aí na semana seguinte roda. No R3 é um ano que a gente roda só no IEC, a gente fica fixo lá, né? Tem o rodízio só da pediatria, que é lá, né? Da neurocirurgia pediátrica. E aí o residente da neurocirurgia pediátrica entra na cirurgia da neurocirurgia pediátrica, né? Em todos. Agora, o resto a gente dividia, por exemplo, essa semana é minha preferência de escolher. Aí eu escolhi a cirurgia que eu queria entrar, sabe? E aí fazia, tipo, uma sequência, né, de preferência. Aí tinha a segunda escolha, a terceira escolha e assim por diante. Porque E aí como cada semana são- rodava isso. São e aí 5 salas, e geralmente tem a primeira e a seguir. Invariavelmente você vai você entrar em vai cirurgia, assim, entendeu? não tem- E A aí gente não precisou brigar assim pra entrar em cirurgia, sabe? só isso foi uma muda coisa a boa. preferência da sua tipo de escolha, cirurgia, do né? tipo de Exatamente. Então, a cirurgia cirurgia que você mais legal, aí você tem a exatamente. preferência e escolhe Exato. aquela cirurgia. Se for supratentorial, né, obviamente, no R3, você vai ter a preferência de escolher o que você quiser. Aí tem um aneurisma, tem um tumor, enfim. Aí, se for sua semana de escolha, você vai poder escolher todos os dias a cirurgia que você quer Qual entrar. é o limite do R3? É a dura? Depende. Depende. Não, depende. Depende. Não. No R3 acho que comecei a fazer tumor Eu cortical, também. assim, sabe? Na Umas R3 a coisas gente já começa Sim. algumas coisas. Basicamente os com tumores. gromazinhos, tem- Mas aí no Acompanha. R3 você faz da Mais pele simples. até... Ou a pele quem faz o R2? Tem essa Não, divisão? a gente faz- Não, é a gente que acesso. faz o acesso todo. O acesso todo. Geralmente o R2 fica responsável por ajudar no fechamento. Dá- Entendi. E aí, No final da no R2 caso aí, começa- você faz o acesso, aí vocês falaram, algum tumor... Que o R5 não pegou, a gente, pegou, a vocês gente tá fazem, lá. né? Beleza. Aí no R4 mudou. Aí o que é que muda? No R4 Na a gente divisão. tem o período de rodízio da coluna, né? Que fica no R4 só. E a gente atualmente fica 6 meses lá no rodízio. Né? E aí ficam 6 meses no Em dupla. instituto e 6 meses lá em Saracuruna. E aí, nos 6 meses no instituto, a gente ainda fica 3 meses na hemodinâmica. Mas aí fica meio que flutuando entre hemodinâmica, quando é necessário vai pro centro cirúrgico, sabe? E Lá é aí, mais de embolizar ou mais de clipar? cara, meio. Meia. A gente mesmo. discute todos os casos, todos, né? todos os casos são discutidos, assim, e aí tenta ver A melhor. a melhor decisão. Assim, tem a questão de custo-efetividade também, por ser um hospital do SUS, né? Enfim, tudo isso. Ah, mas uma coisa que eu não perguntei ainda no R3. Qual era o maior volume de quais os tipos de cirurgia? E quais Oncologia. Acho Tomou. que é Tumor? tumor. É. Seria um E o que vocês Tumor gostavam? e E aneurisma. E o aneurisma. que é que vocês gostam mais de operar? Eu gosto de vascular.
Assim, eu sei o que eu não gosto, sabe? Gostar, eu gosto de muita coisa. Eu gosto de operar, sabe? Não, mas do R3. O que é que você Do gostava? R3... Os tumores. Assim, do R3 o que eu fazia mais tempo principal era os tumores mesmo. Então Ah. foi bom, sabe? Invariavelmente no R3 o que a gente mais fazia era o tumor. Tumor mesmo. Mas o que eu mais gostava era vascular. Também gosto muito de tumores, mas Sim. a minha preferência é por vascular. Aí no R4 fica metade coluna, metade hemodinâmica E os Infratentorial. acessos infratentoriais. Infratentoriais. Isso, Aí isso. também faz os tempos principais, algumas cirurgias, enfim. Legal. E agora no R5... E aí, sim, a parte de plantão. Vocês dão algum plantão, noturno, plantão no final de semana? Sim. Como é que funciona? Sim, lá sim, é dividido do R1 até o R4, os plantões durante a semana, né? Acho que tem um dia do R4, 2 dias do R2 um dia do R3 e o R1 é Final de Sexta, semana. sábado e domingo. E aí no final de semana o R2 também passa a visita no CTI. E acho que é basicamente isso. Os rodízios, Mas sim. como não é porta aberta, geralmente os plantões é o quê? Referência, o quê? Tem transferência Tem e tem as transferência. intercorrências do próprio as serviço. intercorrências são as complicações do serviço. Pós-cirúrgicas. Sabe? Então, assim, não costuma, Mas, ser um plantão tão E- Carregado. não. e os nossos É um pacientes... plantão de trauma, sabe? De porta aberta. Os nossos pacientes de pós-operatório têm a abertura de ir lá com uma emergência. Muitas vezes é uma emergência clínica, mas às vezes a gente pega um paciente com uma complicação pós-operatória. Essa é a nossa emergência lá. Entendi. E aí do R5, o que é que muda já? No R5 aí a gente já tem os rodízios estabelecidos pelas subespecialidades, né? Aí a gente roda em base de crânio, vascular, Funcional funcional, epilepsia, né? e oncologia. E oncologia. Daí são os rodízios. E aí cada um fica em um e vai rodando. E vai rodando. Isso. Exatamente. E aí também pode você rodar em é no pediatria. aí você é tudo no instituto também? Tudo no instituto. Tudo. E aí Obviamente. você, no caso, é o cirurgião principal junto com o No Gustavo. R5 Isso. aí você faz o tempo principal, né? Com o staff te orientando. enfim. Auxiliando. E obviamente, se quiser também fazer algum rodízio fora, Também, exatamente. É o ano que a gente teria mais liberdade, assim, de fazer um eletivo. Eu gosto mais de epilepsia e eu quero ver umas técnicas diferentes. Quero ver VNS, que é uma coisa que a gente não faz. Uhum. A gente tem a liberdade de pegar e ficar um período fora. E eles autorizam isso. Autorizam. Autorizam. Porque tem residência que não... É. Eu falo por experiência própria. Não é tão Mas fácil. No R5 é mais Autorizar. tranquilo. No essa- R5 a gente consegue. É porque vocês têm muitos, né? São 4, né? É. Minha residência é R único, então assim... não, aí até faz o falta. R5 você é um motorzinho do hospital. Então, assim, os chefes não fazem nem às vezes por ruindade, sabe? Às vezes é porque necessidade. Né? Então, o hospital, eu fiz Mandaqui, né? Que é do Sul São Paulo aqui. Então, assim, a residência lá é parte integrante do hospital. Sim. Então, assim, os preceptores vão lá, principalmente assim. Tanto é que eu aprendi muito mais com meus R+, do que com os preceptores. Vamos colocar não em qualidade, mas vamos dizer em carga, em tempo. Eu aprendi muito mais com meus R+, do que meus preceptores. Preceptores, talvez eu aprendi as técnicas mais refinadas e tal. Mas quem está ali no seu dia a dia, muito assim, a gente era o R+. Né? Mas acho que com a gente também funciona. Assim, o staff está sempre disponível ali pra gente, mas Acaba assim, que a gente eu passa acho que conhecimento. Em todas as Exato. residências é natural que isso aconteça, sabe? Até porque você acabou de passar por aquele processo de Exatamente. aprendizado. Então é mais Exato. fácil É você mais ensinar para uma fácil. pessoa Exatamente. do que seu chefe que está há 30 anos ali e às Sim. vezes vão... Até como você coloca o microscópio, como é que pega, né? Putz, seu R+, já ter passado por aquilo, já ter feito... Já ter aprendido aquilo mais recentemente, ele tem a técnica até mais plausível de te ensinar, né? E saber as dificuldades que ele passou naquele período exatamente. e aí já te dá os pulos e tal. Exatamente. E aí, já no R5, vocês já estão nessa... Cada um está numa sub-área aí, funcional e tal. E falando dessas sub-áreas aí, o que é que vocês pensam fazer de futuro aí, já que estão se formando? Essa é uma pergunta complexa. Pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Assim, o que eu acho... A cirurgia que eu mais gosto, assim, é vascular, sabe? Tipo, que eu acho mais bonita, assim, sabe? Mas acho que atualmente, pelo menos, tem sido muito para endovascular, né? Acho que esse é o caminho, assim, pro futuro. Então, eu penso fazer essa parte de tumores, base de câncer, alguma coisa do gênero, assim. Não, você falou três coisas. É que é difícil escolher eu uma. quero Falou também vascular, funcional. depois endovascular, depois base de câncer, Não. depois tumores. 4. Endovascular não penso não, endovascular não. Mas eu acho que sim, tumor base de crânio assim, é o que eu gostaria de fazer, eu acho.
Acho que é isso, sim. Tumor e base de crânio. Acho que a São única duas coisa- áreas também tão diferentes. Assim, quando eu porque entrei- base de crânio é base de crânio. É, sim. Tumores, Assim, é porque, lógico, Não, que base sim, de crânio lógico, envolve lógico. muito tumores, mas quando a gente fala hoje de tumores... não, é existe glioma, enfim, glioma essas e coisas tal. assim. Então, Mas, assim, hoje, parte de eu falo isso neurologia. porque eu tenho grandes amigos que fazem base de crânio, né? E, assim, dentro da neurocirurgia, eu acho a base de crânio a mais desafiadora. É, Não sei se sim. vocês acham. Uhum. Principalmente, assim, pelo tempo que você leva para fazer uma cirurgia, pela curva de aprendizado, pelo acesso que você tem, né, também a fazer essas cirurgias, porque, sei lá, chega um ângulo ponto. Até seu chefe quer fazer, né? O R5 quer fazer, o R4 quer fazer. Então, e é uma especialidade que o tempo cirúrgico é muito grande, na grande maioria das vezes, É. né? Comparado a outras... curva também, né? A curva também. Então tem que ter muita resiliência para sim, você seguir base de Uma crânio. cirurgia Eu admiro muito. mais Né? trabalhosa. Assim. É trabalhosa. E é uma cirurgia também está desenvolvendo muito. Antigamente era tudo aberto, hoje está passando tudo para endoscopia. Então, assim, é algo também que a nova geração também tem um destaque maior, porque às vezes os antigos não se atualizam tão rápido como a nova geração. Né? O que aconteceu muito com a coluna. Né? Você vê que os antigões que faziam tudo aberto, hoje em dia estão sendo engolidos pelo que está fazendo endoscopia. Então... a base de crânio é uma área legal por causa disso. Acho difícil escolher uma, assim. Sinceramente, tá difícil escolher uma área. Mas esse ano que vem, o que você pensa fazer? Dar plantão, trabalhar em equipe? Ah, sim. Já tem algum... Ou já pensa em entrar no fellow? Penso em fazer um fellow, assim. Direto? Eu penso. Só tenho que decidir o que eu vou fazer. E pensa em ficar no Rio ou pensa em vir para São Paulo, para fora do país? Se fosse fazer um fellow, assim, lá no IEC tem fellow de pediatria. Eu entrei querendo pediatria, né? Jura? entrei Eu não querendo- sabia disso, não. É. Só Que que hoje em isso? dia eu acho que é a única especialidade Que que eu eu não- não que você faria. não faria. sabe? Nossa, pediatria é legal. É legal, Até mas- o Clamped, que a gente é Não, é patrocinado aí. maneiro. Pô, não gosto muito, assim, tipo, de ver a criança ali, sabe? Às vezes Eu também não difícil gosto pra mim. muito da criança. É, Tadinho. numa situação de sofrimento e tal, me Sim. incomoda um pouco. Sabe? Mas assim, não sei, acho que as portas vão se abrindo, né? E a gente vai dançando conforme a música também. Acho que é assim que funciona. Pô. Você, Felipe. Eu gosto um pouco bastante, né, da parte vascular e endo, né? Sei que a parte aberta está cada vez, principalmente fora, né, no mercado privado, cada vez menor. E lá a gente tem um fellow também de endovascular. tem. Então eu penso assim, tem um tendenciando aí para a parte de endo. Ou junto os dois, né? O Ranel, o brasileiro lá da Flórida, faz aberto e fechado. Não, assim, obviamente se conseguir, o objetivo é tentar fazer os dois, tanto aberto como a parte de endo, né? Que é legal, né? Quem gosta de vascular. Eu já pensei em fazer ainda não descogitei ainda fazer vascular, mas se eu for uma área que realmente eu me dedicar 100%, eu penso em buscar os dois. É uma área que eu penso também. Acho que Você hoje em dia é domina, ideal. você é um Se puder. neurocirurgião vascular completo, né? Isso, exato. Você Exatamente, consegue completo. abordar das duas maneiras. Você não vai ter tanto viés, né? Sim. Se você souber bem fazer os dois exatamente. jeitos, você realmente vai indicar o que você acha. É uma coisa que eu concordo. sempre pensei, né? Teve Se um- você souber bem os dois, você diminui o viés, né? De indicação. Sim. Teve um staff concordo. nosso que foi lá, né, do IEC. Quando a gente entrou, ele já tinha Ah, saído. sim. Que é o Daniel Cavalcante. Daniel Cavalcante. Daniel que- lá de... que ele Tá lá faz de- os dois também. É uma área que eu venho cogitando. Legal. Acho que quem quer fazer vascular hoje aberto, eu acho que o caminho é esse, fazer híbrido, né? Não tem muito. Ou então trabalhar num centro que Que você consiga. não tenha tanto ainda o vascular desenvolvido. Sim. Sim. Que aí... Aí é só. Ou que você tenha um chefe que realmente seja autoridade. Por exemplo, na minha residência, meu chefão da residência, doutor Emílio, ele era cirurgião vascular aberto, né? Aquele das antigas. Então, assim, como ele era o chefe do serviço, todo caso era para cirurgia, a não ser que ele autorizasse. Sim. Então, isso foi muito bom para a gente, porque o lado da cirurgia vascular, acho que todo mundo gosta, e porque gosta, é por causa da microcirurgia e por causa da anatomia. Né? E você dissecar é algo maravilhoso aqui. Completamente E aí, anatômico. quando você tem uma residência que todos os casos são primeiramente para cirurgia, você começa a desenvolver uma mão, né? Com Até que na certeza. nossa residência, eu não sei como é vocês, cada residente tinha orgulho de dizer quantos aneurismas tinham clipados e tal. E
E é algo que mesmo que você não use para cirurgia vascular, a sua mão que você aprendeu naquele período para você operar um tumor também vai ser muito mais delicada. Você tem pra destreza para basicamente quase tudo na neurocirurgia. Exatamente. Fabiola? Bom, como eu já falei, eu gosto muito de vascular. É o que eu mais gosto, na verdade, sempre foi. Mas eu também gosto muito de base de crânio. Só que eu acho que o meu perfil tende mais a vascular do que a base de crânio, porque eu acho que talvez seja um pouco mais amplo assim a vascular atualmente, porque você tem as duas opções, tanto de trabalhar com a cirurgia aberta, né, que é o anatômico, que é o que todo mundo ama, como você trabalhar com endovascular. Eu acho que o futuro é híbrido. Então, assim, não tem muito para onde você fugir quando você faz vascular. Eu acho que você acaba tendo que fazer um fellow de endovascular. Se eu vou fazer isso assim que eu sair da residência ou não, eu ainda não decidi. Eu ainda não tenho essa certeza. Ainda estou refletindo para saber o que exatamente é melhor. Se é melhor ficar mais um tempo pensando ou se já emendo logo. Mas a tendência é que eu vá para vascular. Legal. Aline? Eu já vou fugir completamente da vascular. Eu sou apaixonada por tumor medular. Para mim é a cirurgia mais bonita que tem. Adoro. Gosto de coluna, gosto de tumor e adoro funcional também. Então eu tenho muitas opções. Mas se eu pudesse falar assim, não, qual é a melhor cirurgia que você mais gosta é de tumor medular. E você já pensa em fazer assim que sair da residência ou ainda pensa trabalhar, juntar um dinheiro? Eu acho que tudo vai depender de como o final do ano vai acontecer. Assim, porque são muitas opções, então preciso ver onde é que organizar o que é daqui para frente. Entendi. Eu perguntei pro Felipe se vai fazer direto, vai trabalhar. Eu ainda tô pensando se eu vou... Acho que vai depender um pouco de como vai ocorrer esse final aí da residência. Se eu já vou prestar prova, obviamente eu vou prestar prova para endo, vai ser lá pro próprio instituto mesmo, ou se eu vou pelo menos esperar mais um ano para tentar no seguinte, né? Ainda tô decidindo se eu vou tentar entrar direto ou se eu vou esperar mais um ano. Legal. E todo mundo pensa em morar no Rio, continuar morando no Rio. Sim. Eu acho que tudo na vida é uma questão de oportunidade, né? Assim, não Eu me sempre prende, fiz não. tudo no Rio de Janeiro. Eu sou carioca e fiz tudo. A minha vida toda é lá. Mas eu, pelo menos, não ficaria presa de ter que fazer em outro lugar, sabe? Entendi. E falando mais com vocês duas, assim, hoje a gente vê que está tendo um crescimento muito grande de mulheres na neurocirurgia, né? Não sei se você conhece a Dani, que fez, né? A gente já fez podcast com ela, então ela era era igual, né? Ela era do mesmo ano que eu. E é algo que eu acho que a Dani influenciou já muitas mulheres, assim, pelo menos a pensarem e cogitarem. Outras mulheres como a doutora Gisele, né? Neuropediatra. E eu queria ver a visão de vocês hoje, passando pela todo esse período da residência. Como é que vocês veem se existe alguma diferença, se existe ainda algum machismo, se ocorreu alguma situação com vocês, né? Lógico, sem citar nomes, mas que... Quer dizer, podem citar nomes, na verdade, né? Se vocês que estão livres aqui para falar, que não tem nenhum tipo de censura. Mas eu queria entender vocês até para as meninas aí, estudantes de medicina, que pensam fazer neurocirurgia e ainda pensam isso como um tabu ou alguma coisa nesse sentido. Eu sofri na faculdade uma professora que virou para mim e falou que eu não ia conseguir fazer, que eu ia ser sempre assistente, que eu nunca ia ser cirurgiã principal. Uma professora? Uma professora de neurologia. Ela falou isso quando eu estava no 8º período. E hoje em dia ela é médica da minha tia, que a minha tia tem Alzheimer, e ela falou para mim, você foi a pessoa que mais me surpreendeu. Que bom que ela reconheceu, né? Calou a boca dela. Exatamente. Mas durante a residência, você sentia algum tipo de preconceito por ser mulher? Não, lá dentro do IEC a gente não tem isso. Óbvio que aumentou cada vez mais o mundo cada ano entra mais mulher lá. Mas a gente tinha poucas mulheres quando a gente entrou. Acho que era nós duas e mais a Bruna e a Camila, se eu não me engano. Mas eu não lembro de nenhuma situação em que foi diferente por a gente ser mulher. Em relação... Eu vou deixar a Fabiola responder, depois eu faço a pergunta. Eu acho que, assim, estatisticamente, os dados já mostram que as mulheres já são maioria na faculdade de medicina, por exemplo. Então, ao longo do tempo,
proporcionalmente, elas vão acabar sendo o maior número também na neurocirurgia. Pelo que eu estou observando na nossa residência e nas outras... Mas aí, calma, eu discordo, concordo e discordo. Por essa analogia, eu concordo. Mas pela analogia de que é uma residência de 5 anos, uma residência cirúrgica, uma residência puxada, possa ser que isso afaste mulheres a fazerem. Mas eu não acho que é o que a gente observa. Porque agora, por exemplo, Não, mas eu acredito que está crescendo. metade. Eu acredito que está crescendo muito Período o número abaixo de mulheres é fazendo... metade. Mas Então, mas a analogicamente, tendência eu acho é que que não é uma analogia tão fidedigna. Se fosse assim, a ortopedia está crescendo muito também o número de mulheres, mas pelo tempo que já existe o número de mulheres, já era para estar quase se igualando, vamos dizer assim. Mas eu acho que a expansão no mercado de trabalho das mulheres é muito recente, entendeu? As Não, mulheres eu têm concordo, acesso eu concordo à com você. educação Eu só não e concordo, tudo isso. eu só não concordo com a analogia de que Entendi. está crescendo o número de mulheres, necessariamente vai crescer na neurocirurgia. Eu até que vai igualar, na verdade, crescendo tá, né? Porque minha grande dúvida, na verdade, é se o que afasta as mulheres, principalmente das áreas cirúrgicas, não é que existe ainda um preconceito por parte dos homens nas mulheres exercendo essa área. E se vocês sofreram algum preconceito nesse sentido, entendeu? Uhum. Minha pergunta é mais ou menos nesse Entendi. sentido. Bom, quando eu falava para as pessoas na faculdade, por exemplo, que eu gostaria de fazer neurocirurgia, eu também tive alguns inconvenientes. Algumas pessoas falavam isso que você está tentando comentar, que era uma especialidade muito longa, que tinham muitos homens e que talvez isso me prejudicasse de alguma forma. Perguntavam se eu não ia querer ter uma família, casar, ter filhos, e que talvez uma especialidade tão longa poderia atrapalhar isso. Mas eu acho que tudo é uma questão do que você quer, entendeu? Acho que é uma questão pessoal. E eu acho que mesmo que você queira ter todas essas coisas, é óbvio que você vai precisar ter você vai ter uma vida um pouco mais difícil, talvez familiar. Porque você vai ter que abdicar de tempo com o seu marido, com seus filhos e tudo isso, porque a profissão exige esse tempo. Mas eu não acho que a profissão por si só, para quem está interessado nela, ela afaste essas pessoas, entendeu? É o que eu acredito. Mas é tudo uma questão de interesse pessoal. Não, eu concordo 100% com você. Que é tudo questão de interesse e prioridade. Porque se você tem... no meu caso, né? Eu me formei com 23 anos de medicina. Se minha prioridade fosse ter uma família, logo de cara, casar e ter filhos, talvez eu não escolheria a neurocirurgia. Exato. Porque eu imagino, se no R1, no R2, né? E já teve residentes aqui, outros neurocirurgiões que passaram por isso. E é bem mais complicado. A gente já sabe que é complicado ser um filho, imagina você passar isso com um filho, né? Sim. Então é questão de prioridades. Mas eu acredito que a carga horária da neurocirurgia e o tipo de trabalho, né? Até que a gente estava falando sobre carga horária, né? Talvez isso afaste um pouco de algumas mulheres cogitarem essa especialidade. Cogitarem. Porque, como você falou, se a prioridade dela talvez fosse uma família, quando ela sabe que a neurocirurgia é algo muito pesado, vamos dizer assim, talvez elas nem cogitam. Isso não quer dizer se elas gostam ou não da área, entende? É mais a formação para você se tornar aquilo. Então, acho que muito é dessa questão do processo. E hoje, muita gente... Eu sempre falo sobre isso, né? Que você tem que começar a amar o processo, a gostar do processo. Então, tudo vai ser trabalhoso. Por exemplo, muitos aqui, não sei se vocês gostam de ir para academia e tal, mas no começo é difícil para todo mundo. Sim. Correr, no começo você vai correr 5 minutos, 10 minutos, é cansativo, você está morrendo ali. Mas a partir do momento que você começa a insistir, ser disciplinado, você começa a gostar daquilo, não se torna mais um peso, né? Você começa a querer fazer aquilo, você começa a querer dormir mais cedo para acordar mais cedo, para ir correr ou ir para academia, você começa a deixar de ir para balada para se dedicar àquilo. E a neurocirurgia é a mesma forma. Se você vê a neurocirurgia como um peso, você vai começar a tratar aquilo como um peso na sua vida. Sim. E aí você vai reclamar muito. E o que acontece em muitas outras áreas, não sei se vocês já perceberam, principalmente na obstetrícia, isso é porque a gente tem alguns exemplos comuns. Tem muito médicos que eu conheço que é obstetra, que os filhos são meus amigos e o pai fala, você pode ser qualquer área menos obstetra.
Tipo assim, pra não passar pelo sofrimento que eu passo. Entendeu? E se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse neurocirurgião. Sim. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Que tem áreas que a próprio profissional, ele indica o filho não fazer aquilo porque ele acha que é um sofrimento, ele não, em tese, ele não tá tão feliz com aquilo. Porque social Ele que não se tá tornasse ele querendo. muito feliz, ele indicaria pro filho fazer. Então, é muito essa visão do que eu vejo hoje de como as pessoas veem na neurocirurgia. E muito essa questão de quebra de expectativa. Eu tinha uma visão e cada um tinha uma visão da neurocirurgia antes de entrar na residência. Sim. Depois que a gente entra na residência, a gente tem outra visão. E para mim foi um baque, assim. Para mim foi algo que mudou um pouco o meu pensamento, né? De ver, o que mais me impressionou, assim, no primeiro momento, foi ver essa questão principalmente familiar que a gente estava conversando. De chefes meus aí com 60, quase 70 anos, ainda às vezes dando plantão, às vezes com muito problema familiar, né, em questão de separação, questão de problema com o filho. E eu, parando a analisar de fora, bem no começo da residência, eu entendia que muito daqueles problemas, muito daquela confusão que tinha, era por causa do estilo de vida que ele escolheu ter. E isso é um aprendizado que é muito que a gente tem que observar aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente não quer ser. Então, eu acho que a nossa formação é mais ou menos você ir formando o seu quebra-cabeça, você vai pegando os pedaços de que, esse médico faz a cirurgia assim, aí vou adquirir essa técnica para mim. Esse outro faz isso aqui, já não gosto, porque isso aqui infecciona, já não vou fazer dessa forma. E aí você vai formando o profissional que você é. Com certeza. De certa maneira, todo mundo vai te ensinando um pouquinho. Ou o que não fazer, ou o que fazer. Ou o que fazer. E aí cabe a você colher. E isso é tão importante, porque eu acho que foi até uma pesquisa do Dr. Ricardo Botelho, né, que foi meu chefe da coluna, que ele comprovou que os neurocirurgiões têm uma taxa de, expectativa de vida menor que a população geral. Então, isso foi um artigo publicado. Então, assim, a gente já vive menos. Mas por que a gente vive menos? Por causa de toda essa questão do trabalho. Então, é muito importante, principalmente nesse momento que vocês estão e que eu estou também, né? Estou há 3 anos formado, mas sou recém-formado ainda há pouco tempo. É muito do que você quer fazer para o resto da sua vida e você está feliz com aquilo. Sim. Isso é muito importante. E esse período agora é tão importante quanto o período que você escolheu medicina. Porque quando você escolhe medicina, você tem ali um mundo de possibilidades. Engenharia, direito. Quando você escolhe medicina, você fecha aqui. Sim. Quando você escolhe neurocirurgia, você fecha aqui. E cada vez vai se fechando. E se você não for estar feliz nessas escolhas, você vai ser uma pessoa frustrada no futuro. E vai ser aquela pessoa que vai ter um filho que você não faça medicina porque não dá dinheiro. Muito sofrido. É muito sofrido, não está dando mais dinheiro. Entende? E aí é um paradoxo, né? Da sociedade hoje em dia. Mas me falem sobre vocês aí. O que é que vocês acham do mercado de trabalho hoje, voltado para a neurocirurgia, relacionado ao valor de plantão lá no Rio? Eu já vi que no Rio é um pouco pior do que aqui, né? As condições de trabalho. E até essa questão de você ir para a comunidade, né? Vocês deram plantão como médico, né? Então tem essa questão da violência lá no Rio também, que eu acho que influencia muito. Então contem um pouco da experiência de vocês nessa questão, que já estão analisando o mercado de trabalho, porque com certeza vocês estão. Valor de plantão, se vai valer a pena, se vai fazer fellow, se vai entrar numa equipe. Então me falem um pouco sobre isso aí da realidade do Rio. Assim, quando você se depara assim, com o mercado de trabalho, acho que não é naquele sonho, né? Porra, vamos dar bem, sabe? Aí, assim, é o que você falou, você tem que gostar do processo, né? E você escolheu isso por um motivo, né? Porque você tá vendo o resultado financeiro, né? Porque você gosta de neurocirurgia, né? Então, assim, acho que por mais que o mercado de trabalho não esteja essas coisas, acho que a gente tem que ir caminhando devagar e analisando bem as possibilidades e ver o que faz sentido para você, não só profissionalmente, como pessoalmente, porque aí também entra nisso que você acabou de falar, né? Assim, essa questão da violência no Rio, tem bastantes hospitais assim, que ficam próximos à área de risco, né? Principalmente hospitais de trauma, né?
Mas assim, isso não me assusta muito não. Não, assim, sabe? acho que não impede a gente de... É algo a gente, meio que... sei lá. Acho que vocês já estão tão acostumados. É, eu ia falar É isso, isso. já tá tão É acostumado algo com meio isso que difícil de... Assim, acho que, que não afasta. pelo menos, minha vivência lá no Rio, assim, pode ser que eu tenha uma bolha, assim, também, né? Mas, Talvez. assim, tipo, mas a gente vai pra, porra, Sim. foi pra vários lugares, tipo, perigosíssimos lá no É. Rio e nunca tive problema nenhum, sabe? Acho que não é uma coisa... Mas sabe por que essa questão do Rio de Janeiro eu acho tão impressionante? Eu não lembro o nome do médico, talvez vocês vão lembrar eu contando a história. Justamente no congresso, no curso nacional dos residentes, que eu citava, mas era do R4. Teve um médico do Rio que fez uma palestra sobre PAF, né? Deve ter sido Dr. Rui, não foi? Deve ter sido. FAF, né? Ferimento de arma de fogo na cabeça. E ele falando lá da casuística do Rio e tal, do tipo de calibre da bala e de como é que faz o estrago do fuzil. Aí ele falando que veio uma equipe de Israel pro Rio de Janeiro aprender, porque aqui tinha uma casuística maior do mundo de tiro na cabeça do que qualquer, até nas guerras. Tipo assim, num período de O tempo, pessoal ele tá mostrando. mirando bem, né? E aí ele mostrando que os caras vêm aprender com a gente e tal, porque tem paciente que consegue salvar até de tiro de fuzil, que na literatura parece que a mortalidade é praticamente 100%. Existem alguns casos relatados no Rio de Janeiro. Então, assim, por isso que eu falei, essa questão da violência se impacta tanto nessa questão, por exemplo, da escolha de onde vai trabalhar, de onde vai morar. Assim, infelizmente, ou se vocês já estão acostumados que não... infelizmente isso é é uma o Rio. realidade, né? Não tem como a gente fugir, né? Isso, infelizmente, acontece lá em algumas localidades. Influencia, assim, um pouco a questão de aonde... por exemplo, a gente vê em alguns lugares, tem plantão em tal lugar, em tal hospital. E a gente vê que esse plantão não é preenchido há um bom tempo. E a gente sabe por que não é preenchido, porque é próximo de área de risco. De área de risco. Mesmo. O acesso a esse lugar é difícil. Então, assim, influencia, sim, um pouco em aonde você vai trabalhar, onde você vai pegar esse plantão. Justamente por isso, né? Infelizmente é algo que ainda é presente lá e a gente espera que mude, né? A gente torce que sim, mas a gente também tem que se adaptar. Sim, a gente não pode também parar a vida por isso, mas se puder, obviamente, ter um lugar mais tranquilo que você possa trabalhar, condições de ir e vir, obviamente a gente vai escolher um lugar mais tranquilo. E acho que do mercado de trabalho também é entender que a gente não vai sair o neurocirurgião, né? Sim, é entender que é um passo a passo. É um que processo, a gente vai né? começar devagar e Mas vai trilhar o nosso caminho. Aquilo que a gente estava conversando um tempo atrás, até o Dr. Paulo Luiz, que é o nosso staff da Funcional, estava conversando comigo, até com o Gonzalo no vestiário. Tipo, isso sempre existiu. Ele falou, na época eu saí da residência também era assim. Na época o Dr. Gonzalo saiu assim. Quando você sair também vai ser assim. E tudo depende de o quanto você está disposto a trabalhar, a passar por esse processo de uma maneira prazerosa e o quanto você está disposto a dar atenção. E isso vai ocorrendo ao longo do tempo, as pessoas vão comentando e os pacientes inevitavelmente vão chegar até você. Mas tudo, eu acho que é disposto a quanto você está a passar por esse processo, né? E a trabalhar também, né? Legal. E além da neurocirurgia, pessoal, o que é que vocês gostam de fazer? Saindo do hospital, quais são os seus hobbies, lazer, ir para São Januário? Eu gosto de malhar, eu faço aula de pintura. Legal. É Treinar, tipo uma terapia para mim. Eu acho que quando você fica só focado muito em trabalho, as coisas não fluem muito bem. Então, as atividades extracurriculares são muito importantes também. Legal. Assim, no meu caso, eu, pra ser sincero, me negligenciei um pouco nesse período de residência, sabe? Engordei bastante também. Não era magro antes, mas engordei mais na residência. Antes eu malhava e tal, corria na praia e tal.
Mas nesse período eu fiquei sedentário, 5 anos de residência sedentário. Tô tentando voltar agora, assim, sabe? Mas tá difícil. Porque é isso, começar é sempre... difícil, Começar é sempre difícil. E tem Deixa que eu dar tentar. exemplo, né? Vai chegar o paciente não, lá, exatamente, tem que perder pô. peso. Senhor, doutor! Fazer atividade física. Não, exatamente. Que moral, né? Que moral, não tem moral nenhuma. Pô. Mas... eu gosto de esporte em geral. Apesar de estar sedentário. Gosto de ir pra praia quando dá, enfim. Acho que é bom também sair com o pessoal, até com o pessoal da residência mesmo, pra conversar Bobeira, sobre né? coisas Que não são que da não residência. sejam neurocirurgia. jogar conversa Que acaba fora. voltando pra Acaba residência. voltando. Acaba voltando. Sai, mas volta, né? Mas, enfim. Eu gosto de malhar. Malho, assim, basicamente quase todos os Ele põe dias. maratonista. E Ele correr. é. Eu gosto de correr. Ele é. Por meia mesmo? maratona. Tá certo. Eu gosto Ele bastante é- dessa parte de Ele corrida. é o mais fitness que a gente tem. Sem dúvida. Tento seguir aí a risca. Não, eu tenho ideia, eu sempre quis lançar a corrida do SOS, viu? Você vai ser um dos Vamos. cabeças aí pra Vai gente ser. lançar essa Vamos corrida. Garoto propaganda. bom. Vamos lançar a corrida do SOS Neurorun. Topa o projeto aí, é muito bom. Não, é até para incentivar o pessoal, entendeu? É. Porque quando você lança essas corridas, o cara lança 5 km e tal, além de confraternizar, você está incentivando Com e, certeza. e é algo que a gente vai ser no futuro, você vai ser um dos cabeças. Você já está correndo 42 aí, Vamos. você, Aline. Eu gostava de fazer jiu-jitsu na faculdade, mas os horários me impossibilitaram, né? Tinha horário fixo, mas era uma coisa que eu gostava muito. E agora eu tô com um carro 4x4 que tô para fazer trilha off-road, assim. Ah, legal. Esse virou o meu hobby atual. Só coisa de boa, né? Jiu-jitsu, trilha, Botar o carro mas na trilha é bom lama, demais. mas tem que ser. Mas eu penso um dia em voltar a lutar jiu-jitsu. Vou apanhar muito? Vou, mas era uma coisa que Eu era... acho que bem menos que você apanha na residência. Então, Não, com certeza. Isso com certeza. Você já tá calejado aí, já tá mas com a era orelha... mas era uma coisa terapêutica, assim, na época da faculdade. Legal, legal. O Cezinha não tá participando aqui, mas ele mandou umas perguntas pra gente fazer um bate-bola. Deixa eu achar aqui. Então, assim, vai ser pra cada um, tá? E é a resposta direta, Sim. beleza? Então, vamos conversar com a Fabiola. Ih, não sei fazer bate-bola. Então, e tem que ser bate-bola, porque Já isso era. aqui, com certeza, ele mandou Vai isso aqui já aprender pensando em um agora. corte. Já Já pensou conheço o Cezinha, já. Então, vamos lá. Fabiola, qual o seu procedimento favorito até agora? Microcirurgia vascular. Um aprendizado essencial que a residência te deu. Paciência. Se eu pudesse dar um único conselho para o seu eu do R1, qual seria? Tenha mais paciência. O que te, o que te tira do sério na residência? O que me tira do sério? Não pensa muito. Falta de compromisso. O que te motiva a cada dia a continuar na neurocirurgia? A própria neurocirurgia. Um livro ou artigo que todo neurocirurgião em formação deveria ler? Como não causar mal. Muito bom. O que você mais sonha para o futuro da sua carreira? Equilíbrio. Se você voltasse ao R1, faria algo diferente? Faria. O quê? Teria mais paciência. O que você mais espera ou planeja para o seu R5? Aprendizado. Uma palavra que defina a neurocirurgia para você. Amor. Já achei que era paciência. É. Muito bom, muito bom. Ficou muito bom. Vamos lá, Aline, agora você, viu? Bate bola rápido aqui com a Aline. Qual o seu procedimento favorito até agora? Tumor medular. Um aprendizado essencial que a residência te deu. Resiliência. Se eu pudesse dar um único conselho para o seu eu do R1, qual seria? Aguenta que vai dar certo no final. O que te tira do sério na residência? Falta de compromisso. O que te motiva a cada dia a continuar na neurocirurgia? O bem que a gente faz para a grande maioria dos pacientes. Um livro ou artigo que todo neurocirurgião em formação deveria ler? Esse mesmo que a Fabiola falou, né? Não causar mal. O que você mais sonha para o futuro da sua carreira? Equilíbrio e tá feliz com a escolha que eu fiz. Se você voltasse ao R1, faria algo diferente? Teria mais paciência.
O que você mais espera ou planeja para o seu R5? A curva de aprendizado. Uma palavra que define a neurocirurgia para você. Dedicação. Show de bola. Agora para os rapazes. Daniel. Vamos lá. Estamos aqui com o Daniel Bate-Bate. Bate-Bate, ó. Calma, pessoal. Estamos aqui com o Daniel para um bate-bola rápido. Daniel, qual o seu procedimento favorito até agora? Acho que cirurgia clipagem de aneurisma. Um aprendizado essencial que a residência te deu. Acho que a resiliência é um bom aprendizado, assim, ali. Fala uma coisa certa. Se pudesse dar um único conselho para o seu eu do R1, qual seria? Acho que confiar nas escolhas que eu fiz, assim, ao longo da residência. Acho que foi assim, não ter medo, sabe? Você não tem muita insegurança, enfim, foi... O que te motiva a cada dia a continuar na neurocirurgia? Cara, assim, é o amor pela neurocirurgia, assim. Eu gosto do que eu faço, sabe? O que te tira do sério na neurocirurgia? Acho que é isso. Preguiça e falta de compromisso, assim, é um negócio que, porra, me deixa... Um livro ou artigo que todo neurocirurgião em formação Esse deveria é ler. O Róton. Não tem como, acho que ser outro. Boa, Não tem boa, como. boa, boa. O que você mais sonha para o futuro da sua carreira? Acho que fazer o bem para os outros, saber que eu tô deixando um impacto positivo na vida dos pacientes que eu vou tratar. Né? Se você voltasse ao R1, faria algo diferente? Acho que não. Acho que foi um ano sofrido, mas foi um ano muito válido, assim, sabe? O que você mais espera ou planeja para o seu R5? Tá sendo um ano muito bom, de muito aprendizado, assim, sabe? Acho que espero que continue, assim, sabe? Continue operando. Uma palavra que define neurocirurgia para você. Acho que é arte. Arte. Boa. Gostei das respostas. Vamos pro grande Felipe. Estou aqui com o Felipe, bate-bola rápido. Qual o seu procedimento favorito até agora? Clipagem de aneurisma também, não tem como. Um aprendizado essencial que a residência te deu. Resiliência. Se pudesse dar um único conselho para o seu eu do R1, qual seria? Vai com calma que vai dar tudo certo. Confia no processo que vai fluir. O que te tira do sério na residência? Falta de compromisso. Não tem jeito. Caramba, Unanimidade. os circulantes estão demorando demais para limpar essa sala. Né? O que te motiva a cada dia a continuar na neurocirurgia? Ter a certeza que eu sou feliz no que eu faço. Um livro ou artigo que todo neurocirurgião em formação deveria ler? Rota. O que você mais sonha para o futuro da sua carreira? Que eu seja feliz, que seja um processo prazeroso e que eu não precise sofrer ou ter esses mais exemplos que a gente conversou aqui. É algo que eu desejo para mim e para o meu filho também, futuramente. Legal. Se você voltasse ao R1, faria algo diferente? Não, acho que não. O que você mais espera ou planeja para o seu R5? Aprendizado, aperfeiçoar o que foi ensinado nesses 5 anos e aperfeiçoar o que está faltando. Uma palavra que defina a neurocirurgia para você. Amor. Show de bola. É isso aí, pessoal. Muito bom. Fizemos um bate-bola aqui com todos os 4 residentes. Antes de terminar, queria agradecer em nome do SOS. Queria perguntar para vocês como é que estava o estudo para a prova de título e para a prova anual. Vamos contar com o intensivão aí do Do SOS. Vai ajudar bastante. É isso aí. Espero que vocês se dediquem muito. Eu falo isso por experiência própria. A prova de título, para mim, foi o maior peso das costas que eu tirei na minha vida, né? Por vários motivos, até pela questão do SOS também. E é uma reta final agora de estudos que vocês têm que se dedicar muito, porque falta um pouco aí para realmente vocês terem um título, né? Poderem dizer que eu sou neurocirurgião. E é uma época também que a cabeça tá a mil, né? Muitas coisas Com acontecendo, o que é que eu vou fazer ano que vem, as possibilidades que existem. E
nessa cabeça mil, também as cirurgias boas que estão acontecendo, ao mesmo tempo você tem que estudar. É. Então é um período muito difícil, principalmente agora com rede social, que cada ano também está ficando cada vez mais difícil de estudar pela falta de atenção que a gente tem pelas redes sociais. E então dedico sucesso para vocês. Obrigado. O SOS também está de portas abertas. Eu e o Cezinha, a gente criou isso durante a residência, né? O SOS surgiu quando eu era R4, o Cezinha era R2. E surgiu porque a gente queria lançar o Medcurso da neurocirurgia, porque a gente não tinha um material para estudar. Alguém mandava estudar para o profissional, estuda pelo Gutenberg, o outro estuda pelo Houghton, estuda pelo tratado, porque eles fazem as questões do tratado. E aí a gente ficava perdido. Então o SOS surgiu com esse intuito de compilar os materiais e tornar mais didático, né, os assuntos. E também ser uma comunidade de uma comunicação entre os residentes, porque a gente via isso em todas as outras especialidades e não via na neurocirurgia, né? E hoje o SOS ele é feito para os residentes, né? Tanto é que é uma empresa que todo mundo fala é muito restrito o crescimento, porque só existe 600 residentes no Brasil. Mas a nossa ideia não é querer ser milionário do SOS neurocirurgia. A gente quer ganhar dinheiro fazendo bem, fazendo neurocirurgia. O SOS a gente quer que seja uma plataforma, inclusive uma plataforma aberta para quem quer participar, quem gosta de dar aula, quem gosta de resolver questão. Inclusive a gente tem um projeto dos embaixadores que ajuda a gente comentando questão. Nossa plataforma é muito semelhante à do Medgrupo, porque eu fui escritor do Medgrupo, né, da apostila de cirurgia, então conheço todo o pessoal, o Márcio, todo mundo do Medgrupo. E a gente se inspirou muito no Medgrupo para fazer o SOS Neurocirurgia, porque foi o que me fez ser aprovado em neurocirurgia. Foi o Medgrupo. E foi ele que me fez ver a medicina de outra forma. Eu fiz federal, eu estudava de uma forma, mas o Medgrupo organizou todo o meu conhecimento e me deu um norte, assim. E hoje sou muito grato a eles. E o SOS Neurocirurgia surgiu com esse objetivo, de unir residentes, se tornar uma comunidade de residentes, para que a gente possa difundir o conteúdo de maneira muito didática. O que acontece muito é que a SBN, eu acho que ela faz um papel fundamental na carreira, e eu tenho orgulho de dizer que talvez seja a sociedade mais forte dentro de todas as sociedades médicas que existem hoje no Brasil. Mas uma coisa que acontece muito, que é uma crítica construtiva, é que muita gente que vai dar aula na SBN, principalmente na nossa época, hoje em dia melhorou muito. A educação continuada da SBN melhorou muito. Mas na nossa época, muitas vezes, um professor dava uma aula sobre uns assuntos específicos ali da casuística dele. Aí outro dava outra aula dos assuntos dele. Aí chegava outro e você não tinha uma certa... coerência no que eles estavam falando. falando. Não era nem coerência, era organização. Assim. Vinham coisas muito de áreas diferentes. Eu gosto de chamar de gavetas hoje. Então, uma linha de raciocínio, na verdade. Raciocínio. Então, assim, hoje eu divido a neurocirurgia em 8 gavetas. Então, são 4 principais, que é trauma, vascular, coluna e tumor, e 4 que não são principais, assim, que é pediátrico, funcional, periférico e as outras, que entram neurologia, essas coisas. Então, quando eu dividi nessas 8 gavetas, que é como também está organizado um pouco os módulos do SOS, fica muito mais fácil você acessar as informações, principalmente quando você vai fazer uma prova de título, que você precisa saber de tudo. Sim. Pode cair qualquer coisa ali, desde qualquer coisa de coluna, qualquer coisa de vascular, desde a anatomia ao tratamento mais novo que existe, ao nome do medicamento, a qualquer coisa, como vocês estão vendo nas provas anuais. Uhum. Então, o objetivo é esse, de organizar o estudo e facilitar o estudo. E o SOS Neurocast serve como forma de comunicação também, para a gente ter um canal de comunicação em neurocirurgia, que a gente vê pouco hoje se falar na internet. A gente vê outras áreas aí, ortopedia, radiologia, cardio, se sobressaindo, e você vê poucos canais de comunicação na neurocirurgia. Né? E a gente sempre valoriza os que estão começando. Tem o do Yuri, não sei se você conhece, que é doutor neurocirurgião, está começando agora. Tem o da própria SBN também. Então, é algo que a gente tem que valorizar, porque isso valoriza a nossa especialidade, valoriza a nossa sociedade, enquanto uma sociedade forte consegue nos defender contra os que estão acontecendo aí, que vocês vão ver logo em breve, já estão vendo, questão de plano de saúde, pacotização, verticalização dos médicos, e isso tudo prejudicando a nossa profissão. Então, queria agradecer a todos vocês, né? Sejam bem-vindos a essa cidade de Portas Abertas, e queria que cada um deixasse uma palavra final aí para os nossos telespectadores, e a gente depois finaliza. Vocês querem começar, meninas? Não, pode começar. Tá bom, então. Eu quero agradecer pelo convite, tá, Caio?
E parabenizar pela iniciativa, realmente acho, pô, uma ideia fantástica que vocês tiveram e que ajuda bastante a gente. Pelo menos me ajudou bastante nas provas anuais, assim. Enfim, acho que o recado para os estudantes é que primeiro ter certeza das escolhas que eles estão fazendo. É difícil, mas acho que se você gosta, faz sentido, sabe? Então, se você gosta e quer, acho que tem que ter resiliência, como a gente disse, né? Insistir e que uma hora as coisas caminham da forma como tem que caminhar. Acho que nem tudo acontece da forma como a gente espera, mas assim, acho que no final tudo acontece da melhor forma, sabe? Então, acho que é basicamente isso, sabe? Ter paciência e resiliência que as coisas... Vamos dizer que ele tá, né? Se não tá bom é porque ele não terminou. Exatamente. Agradecer pela oportunidade também de estar aqui, parabenizar pela iniciativa também, né? E eu acho que é isso. Insistir, nada na vida é fácil, nada vai vir fácil. Se realmente é isso que você quer, vai em frente, siga, que uma hora, a sua hora vai chegar. Chegou para nós 4 aqui, chegou para você. Então, se realmente é isso que você quer, siga em frente. Eu acho que a gente comentou aqui de idade, mas por mais que você seja um pouco mais velho, enfim, se é isso que você quer, a idade não é um problema. Melhor você ser feliz a vida inteira em algo que você sonhou do que viver infeliz por algo que não vai valer a pena. Exatamente. Show de bola. Meninas? Agradecer também ao convite. E eu queria que as pessoas pensassem na profissão como se ela fosse um casamento, porque é assim que eu penso. Casamento é algo que você precisa estar lá se esforçando, se dedicando todos os dias. E a profissão é a mesma coisa. Você vai ter que acordar todos os dias fazendo aquilo. Então, assim, precisa de muita resiliência, de muita dedicação. Acho que precisa de sentimento também, porque o sentimento faz com que a gente queira ter vontade de estar ali todos os dias. Então, quem almejar neurocirurgia, espero que tenha certeza, primeiramente, e que esteja preparado para os desafios, porque eles são muitos. Mas, ao longo da jornada, você vê que eles fazem com que você seja uma pessoa melhor, entendeu? Com certeza. Aline? Primeiro, agradecer pelo convite. Esses dias aí eu perturbei o Djalma por N coisas pra gente organizar. A iniciativa de vocês do SOS é incrível. Foi uma ajuda muito boa. E o recado é, para quem quer fazer neurocirurgia, tenha certeza que você vai passar por esse período, vai abdicar de muita coisa, mas que no final vai valer a pena, se for isso mesmo que você quer. Se essa for a sua dedicação, se essa for seu sonho, vale a pena. São 5 anos que vão passar. No R1 a gente acha que não vai passar nunca. Na R5 a gente vê que passou rápido demais. Verdade. Gostei dessa frase. É isso aí, pessoal. Eu queria também agradecer nosso estagiário Djalma, que é responsável pela organização de todos os podcasts. Nosso Djalma Tainã, o pessoal aqui, todo Reinaldo, aqui, o pessoal da Quirontech, que sempre disponibiliza o espaço, sempre de portas abertas para o SOS Neurocast. E é isso, fica o agradecimento final do nosso 23º episódio com os R5 do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. E até a próxima. Valeu!